Então tá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos aqui à questão comentada de 2020, questões comentadas de 2020, hashtag 18. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de mais uma questão aqui, pessoal. Então tá, pessoal, aqui mais uma questão aí de prefeituras, tá? Essa aqui de Quissimã, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Uma questãozinha falando aqui de modos verbais, tá? Questão bem legal, bem interessante, que começa assim, ó. O modo subjuntivo pode levar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale a opção que apresenta um trecho em que o autor faça uso desse modo verbal. Então lembra, pessoal, quando a gente fala em modos verbais, nós temos três modos verbais. Nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e nós temos o modo imperativo. O modo indicativo, na teoria, é o modo da certeza, né? O subjuntivo seria o modo da possibilidade ou da hipótese, por isso que a gente tem ali hipotética, e o imperativo seria o modo da ordem. Bom, pessoal, quando a gente fala em subjuntivo, que é o que o texto está nos trazendo, nós temos praticamente três tempos ali, né, dentro do subjuntivo, que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. O subjuntivo tem uma particularidade que normalmente para que a gente faça a flexão do verbo, a gente coloca uma palavrinha antes do nosso pronome pessoal do caso reto, da nossa pessoa do discurso. Então, por exemplo, ó, no presente do subjuntivo, a gente utiliza normalmente a palavrinha que antes do pronome, né? Então, a gente pega ali, ó, por exemplo, o verbo ter, ficaria que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, e assim vai. No pretérito imperfeito, pessoal, normalmente a gente utiliza a palavrinha se. Então, ó, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Aqui tem um detalhe, ó, pode destacar para mim a terminação SSE, terminação clássica do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o futuro do subjuntivo, né, pessoal? Normalmente nós utilizamos a palavrinha quando, tá? Então, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, né? Ó, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Aí seria o futuro do subjuntivo. Então, por mais que a questão aqui ela trate de modo verbal, é de extrema importância que a gente também lembre um pouco dos tempos verbais. Os tempos dentro do indicativo, os tempos dentro do subjuntivo e os tempos dentro do imperativo. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão? Olha só. Então, vamos ver. A gente está procurando justamente esse modo verbal, que é o subjuntivo. A letra A diz assim, ó, a implantação demorou, gente, demorou. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é pretérito perfeito do indicativo, não é o que queremos, cai fora. Até porque a implantação demorou por aqui, então isso aqui não é uma hipótese, né? Muito pelo contrário, é uma certeza. Letra B. Na letra B nós temos assim, ó, pessoal, na minha infância não tinha nem telefone em casa. Olha só, na minha infância não tinha nem telefone em casa. Também é uma assertiva que traz uma ideia de afirmação, tá, gente? Então, mais uma vez, aqui nós temos o pretérito, só que esse aqui é o pretérito imperfeito, mas do indicativo, tá, gente? Então, também não é o que nós queremos. Eu estava bem. Olha só, gente, terminação vá, vá, vá. Quem lembra, né? Terminação vá, vá, vá e terminação ia, ia, ia são terminações do pretérito imperfeito do indicativo. Então, aqui também estamos no modo indicativo. Ó. Eu estava, eu precisava falar com a seguradora. Bom, portanto, mais uma vez, e olha, percebe de novo, tem algum tom aqui hipotético? Tem alguma possibilidade? Está dizendo que ó, eu estava bem, mas precisava falar com a seguradora. Então, mais uma vez, nós temos uma ideia aqui de certeza, portanto, é indicativo e não subjuntivo. E por último, pessoal, nós temos assim, ó, saía tranquilo, Mark, saía tranquilo, aqui não é subjuntivo, claro que não, ó, sem o risco de que me olha só, pessoal, encontrassem a qualquer momento. Então, ó, o encontrassem aqui, ó, a terminação SSE, pessoal, é a terminação clássica do pretérito imperfeito do subjuntivo, sem o risco de que me encontrassem. Então, está falando de uma possibilidade. Encontraram? Não. Ele encontrou? Não. Ó, sem o risco de que me encontrassem, né? Então, eu estou tratando de uma possibilidade, tá, gente?
uma situação imaginária. Normalmente é isso que trata o modo subjuntivo, tá? Mas aqui a terminação SSE deixa ainda mais fácil para a gente a questão, porque a gente pode ir pelo tempo verbal. Aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. Única alternativa que apresenta, de fato, subjuntivo. Portanto, a alternativa correta aqui, letra D, de Dinamarca. Nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.